Demora. E aí, João? Tudo bem? Boa noite, gente. Já vamos começar a conversa aqui com o João Cimino. Sou o Daniel Oziek, da Cotter Editorial. Hoje começamos aí uma série de lançamentos online aqui nessas lives do Instagram. Então vamos esperar mais uns segundos aí, mais gente entrar aqui na sala, a gente começa o nosso papo. Temos o lançamento do João Cimino hoje, Entre a Palma e o Crânio, livro de estreia. Estava falando com o João agora há pouco, né? Sempre uma responsa, né? O primeiro lançamento. Mas embora seja o primeiro lançamento do João, o João já é um poeta experiente, né? Tem aí o grupo Entre Prosas e tal, né? Então, o João, ele não é um inexperiente, né? E aí, Danilo, tudo bem? Tayana, já vamos começar a conversa aqui, né? Mais um minutinho. O Sálvio queria dar uma palavra também, vamos ver se o Sálvio entra aí. Sálvio, Raul. Já vemos aqui, mais um minutinho. Tudo certo, Danilo? Tudo bem, no frio aqui. Já temos um público bacana, né, pro começo de live aí. E aí, Cris, beleza? Feliz aniversário de volta, aniversário da Cris, né? O Anderson lá da IP Amarelo, tudo bem? É uma galera chegando aí. Já começamos nossa conversa com o João. Vamos ver se o Salve e o Raul entram agora. Enquanto eles não entram, então eu começo a conversa aqui. E aí, tudo bem? Começo a conversa aqui antes de começar a conversa, fazendo a nossa propaganda aqui do Clube do Livro do Cotter, tá? Novidade aí da semana, né? É um clube reformulado, né? Novos títulos aí chegando e tal, na editora. Todas as lives da editora nós falaremos aqui sobre as assinaturas, né, sobre os livros que as pessoas receberão em casa e as vantagens de ser assinante do clube. Então o Clube Cotter, ele custa R$ 39,90, você paga essa mensalidade e recebe títulos, né, em sua casa aí, tá? E quem está aí conhece a editora, sabe da qualidade da editora, né? A qualidade dos títulos da editora, não é porque eu tô lá, nem porque sou autor também da Cotter, mas porque o trabalho é de primeira mesmo, né? Então assinem, né? Tem lá todas as informações no site da Cotter, tem lá no Facebook. E todas as lives, todas as semanas a gente vai estar falando disso aqui, né? Com todos os autores. No finalzinho dessa conversa de hoje, eu passo aqui para vocês as outras lives, né, que nós temos já na programação, né? É isso aí, né? Cotter Lovers, é por aí, né? E então R$ 39,90 a mensalidade do clube. Na primeira assinatura, né, no primeiro mês, você ganha um brinde, né, um livro lá à sua escolha, tá? Então confiram lá, tá? Vale bastante a pena. Bem, então antes de chamar o Sálvio, ele disse que talvez não conseguisse entrar na hora, mas se ele entrar no decorrer da conversa, a gente chama o senhor Sálvio, né, e o Raul também. Então antes de eu chamar o João, eu separei aqui um poema, né, que eu não sei ou quais poemas que o João vai ler, mas eu separei um aqui um dos quais, né, que eu gosto muito. Então eu vou ler aqui rapidinho e passo a palavra para o seu João Cimino. Então, lembrando que essa live de hoje é especial por vários motivos. Um deles é por ser essa retomada do Quinta com Poesia, que era esse evento que nós fazíamos lá no Mimesis, né? Desde o ano passado teve uma estreia muito legal, o livro do Marcelo de Ângeles, é um livro póstumo,
o Espaço Mimes lá do Paulo Berzotti, o Hélio Chaves, uma galera super, super bacana lá, né? E acontecia todas as quintas-feiras, tá? Então, assim, o evento vai continuar rolando todas as quintas aqui virtualmente, enquanto a gente está em confinamento, né? Do qual somos a favor, né? Não há dúvidas disso. Todo mundo sabe o posicionamento, né, político nosso. Então, assim, quando a situação se normalizar, né, com certeza os lançamentos presenciais voltarão, tá? Mas então, por hora a gente continua essas lives aqui. Comprem os livros dos autores, né? Os livros estão sendo lançados aí às quintas-feiras, mas os livros já estão disponíveis no site da editora, né? Ok? Então vamos ao poema aqui que eu separei do João. Aí a gente começa a conversa com ele aqui. Vamos lá, achar aqui. Um que não tem título, né? Os poemas do João não tem título aqui. Dostoiévski tomba fuzilado. José Saramago desiste da ficção. Borges se rende à realidade. Neruda, que nunca foi disso, perde seu coração no fundo do mar. Baudelaire se deleita nos divinos fios da modernidade. Machado de Assis se mata na flor da vaidade. Hemingway larga seu vício e vive para ver seus livros serem esquecidos. O sofrimento de Dante se reflete no pó de sua estante. Agonia qual Camões sentiu quando perdeu. Falhou aqui meu computador. Enfim, sumiu aqui minha imagem, mas tudo bem. Bem, eu vou deixar o João ler os poemas dele aí, né? Ele vai falar sobre o processo criativo, quanto tempo que levou para fazer o livro, como que ele chegou, né, a Cotter. O João, ele não é de hoje que a gente se conhece, né? O João já participou do Vespero, enfim, a gente se conhece aí da cena. Então vou fazer aqui o convite para o João. Vamos achar seu João Cimino. E começamos a nossa conversa, oficialmente, né, o lançamento. Aguardando aqui o João. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, João. Boa noite, tudo bem? E você? Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Tranquilo. Estou te ouvindo, você está me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Qualquer coisa a gente vai pedindo pro pessoal, avisando aí se der alguma falha no som, que eventualmente acontece. Né? Mas então, João, primeiramente, parabéns pelo livro, né? O livro Obrigado. De estreia, finalmente, né? É sempre aquela tensão, né? Aquele frio na barriga, que a gente estava falando há pouco antes da live, né? Mas essa é uma das coisas legais de lançar a primeira obra, né? Quer dizer, todo lançamento é uma incógnita e é uma coisa legal, né? Então, de volta, parabéns. O livro, acho que ficou muito legal, né? Lembrando que ele tem um projeto muito bonito, né? Projeto gráfico, a capa da Paula Villanova. E foi muito legal ler seu livro aqui, né? O Raul fez o trabalho de edição impecável, né? Como sempre. E seja bem-vindo. Então você está estreando aqui essa série de lives, né? As quintas-feiras aí. A gente está retomando o Quinta com Poesia, o que é ótimo, né? Mesmo porque os lançamentos têm que rolar, eles têm que acontecer, né? De alguma forma, assim, a editora tem essa preocupação, né? De estar mostrando o livro para o público, estar divulgando o trabalho do autor. Mesmo porque na editora tem vários autores, né? O próprio Salvio, né, tá com o livro aí na praça, né? O Raul também escreve, enfim. Mas então, João, vamos começar com essa. Eu vi que o Raul entrou agora há pouco aí. No decorrer, se o Raul quiser depois ler um poema aqui com a gente e tal, né? Mas vamos começar então. Quanto tempo aí de gestação pro Entre Palma e Crânio ficar pronto? Como que você chegou a Cotter? Fala um pouquinho desse seu processo criativo aí do livro. Posso falar, cara, posso falar. Tudo começou, era meados de outubro, novembro de 2018, mais ou menos. Então, até chegar
a data de que eu enviei o livro para a editora foi assim, foi um processo um pouco perto de outros trabalhos que têm feito, ou de outros colegas que também vão trabalhando seus livros, eu vi que foi um processo um pouco mais rápido, assim. Eu cheguei a começar a escrever esses poemas sem ter a ideia de um livro já, sem ter um livro em mente, né? Tanto que o título ele vai surgir só, tipo, por urgência, assim, um mês antes de eu enviar para Cotter, sabe? Acontece que foi um clima, assim, que eu tentei captar, sabe, de alguma forma, nesses poemas, né? Um clima de... não sei como posso dizer, eu posso dizer que o livro foi escrito à base de Billy, vamos dizer assim. Tentei captar todo aquele clima de pós, tipo, recém-saído das eleições, enfim, com todo aquele resultado, todo aquele clima péssimo, assim, vamos dizer, né? E, enfim, seja pela falta de esperança, seja pela revolta, assim, seja por várias razões, eu tentei reunir aqui o máximo de impressões possíveis, né, de uma relação caótica com esse mundo, seja político, seja cotidiano, né? Então foi uma escrita assim que levou de novembro de 2018 a janeiro de 2019, né? Meados de fevereiro eu estava com ele reunido, tinha mais ou menos uns 50 poemas, e daí eu fui reduzindo, organizando, e na época eu trocava uns papos até pelo Entre Prosas, que você tinha mencionado. Até por causa do Entre Prosas, eu trocava uns papos com o Otto, na época. E daí eu pedi um conselho para ele, né? Esse aqui é o segundo livro que eu pedi ajuda para o Otto, né? O primeiro foi um livrinho de haikais, que, enfim, foi uma bagunça. Mas, enfim, acontece que eu acabei conversando com o Otto, né? Ele deu as ideias dele, eu fui, né, editando, eu nem pensava em mandar para a Cotter, na verdade, eu não sabia para onde mandar. E ele falou, cara, por que você não manda para a Cotter, não tenta lá? Na época ele estava por publicar o Cosmogonias ainda, né? Se eu não me engano, ou já tinha publicado, enfim. E daí eu mandei e foi um processo assim, mais de reescrita depois. Eu enchi bastante o saco, não sei se o Raul tá aí ainda, mas eu enchi bastante o saco do Raul, porque eu revisei o livro e mandei ele revisado umas 2 ou 3 vezes depois. E foi por aí, assim, Daniel. Foi nessa pegada, mais ou menos, que ele foi feito. Legal você ter comentado essa presença do Otto. Ah, o Raul tá aí, sim. Falou que tá aí. O Otto, eu acho que dos escritores de Curitiba, ele é o cara que mais faz prefácios, orelha de livro, quarta capa. Né? Ele fez um prefácio muito, muito elogioso no livro meu. Né? Ele prefaciou o livro da Lídia Domingues. A orelha do seu livro, né? Uhum. Tem um texto ali. Ele escreveu a segunda orelha aqui do livro. Uhum. E eu sei que tem um prefácio do Pozo, né? Isso, tem o prefácio do Pozo aqui. Então, assim, isso, fora o seu trabalho poético, né? Que tem uma consistência bacana, você está bem munido de paratexto aí também, né? Você tem o Otto, você tem o Pozo, não sei quem mais que tem aí na contracapa. Tem o Cristiano. O Cristiano, exato. Tem, na primeira orelha tem o Cristiano de Sales, que ela é lá da faculdade onde eu estudo, lá do professor da UTFPR, né, do curso de letras. Ele também escreve texto para o jornal Rascunho, né? Ele foi, na verdade, um dos primeiros caras que eu chamei para participar dessa parte pré-textual, porque ele tem essa pegada crítica, assim, de professor acadêmico já também, mas tipo, ele tem essa pegada
mais objetivo, assim, mais que eu sabia que ele não ia, né, perdoar um deslize aqui nesse livro, então foi esse trabalho também de buscar uma outra leitura, e nesse trabalho de buscar outras leituras, depois eu fui na quarta capa, eu pedi uma quarta capa pro Luiz Henrique Pelanda. Na época eu estava numa oficina de crônicas com ele lá participando, né, de uma oficina de crônicas, desculpa, lá na biblioteca pública, e ele aceitou de pronto e tal, e escreveu a quarta capa. O Otto eu insisti assim bastante com ele para ele escrever assim a segunda orelha, porque ele já tinha feito essa leitura e eu achei muito importante assim ter essa presença dele aqui, por causa de todo esse processo que ele me ajudou realmente no processo de preparação do livro, né? E o Pozo, no final eu fui conhecer o Pozo também pelo grupo de escrita, pelo Entre Prosas. Entre Prosas foi uma ponte assim para conhecer muita gente. E enfim, tá do jeito que tá hoje, né? Que o livro. Eu vi que, inclusive falei hoje à tarde com o Raul, né, com o Raul e com o Salve, sobre o primeiro poema do seu livro, né, que você fala ali do Torquato, do Vandré. Então, realmente dá para notar, assim, essa sua verve, não necessariamente panfletária, né, mas engajado, né? Você flerta, né, com esse resgate, o próprio período, né, o qual você se referiu ali, né, outubro de 2018, aquelas tenebrosas eleições, aquele segundo turno que a gente não esquece, aquela coisa horrível que aconteceu dia 28 de outubro. A gente nem precisa falar nomes aqui, né? Mas você flerta com isso, né? Você tem essa pegada de se dirigir, digamos assim, a algumas referências muito claras. O próprio poema que eu li ali no começo, né? Você cita vários nomes e tal. Nesse poema aqui inicial, qual a relevância desses caras aqui no seu modus operandi de escrita? Torquato, Vandré, enfim, só citando outros nomes ali. Chico, enfim. Não, isso é uma pergunta muito interessante, Daniel. Porque eu ia falar disso também, porque esse primeiro poema, ele foi o meu ponto central, assim, porque foi um dos primeiros poemas que eu escrevi, se não o primeiro, naquele período. E foi também um ponto do qual eu sempre tentei voltar, assim. Eu sempre tentei, quando me fugia alguma ideia, ou quando eu não conseguia conectar alguma ideia, eu sempre corri atrás deste poema, sabe, para poder, né, trabalhar adiante. Aqui não foi mais só por causa das imagens, né, mas também por um resgate dessa figura de protesto deles. Né, tem referências a músicas de protesto, realmente, aqui de parte em parte, e eu vou repetindo também, né, que a gente, enquanto escuta, né, esses protestos, a gente está nesse sentimento de que a gente espera o dia acabar na imensidão dos nossos sonhos, e a gente está aqui esperando, e a gente ficou, entende? Então, isso é uma figura que eu vou tentar representar de várias formas no livro, sabe? Eu tento extrair mais ou menos essa catástrofe, assim, tipo, por isso que eu digo que ele foi feito à base dessa Bíblia, assim, sabe? Né? Que eu fui retrabalhando depois, fui retrabalhando de muitas formas. Pode-se dizer, assim, que esse primeiro poema, você deixou ele na abertura do livro proposital, ou não? Sim, completamente. Né? Poemas recortados ou não, eu tentei seguir o máximo possível a ordem cronológica das coisas que foram feitas, sabe? Então, essa é a ideia. Uma coisa que eu notei no seu livro, né, que tem, por mais que você pode pegar o livro assim de trás para frente, do meio para o fim, do meio para o começo, pular, voltar, aquele lance meio galáxias do Haroldo de Campos, assim, mas
Mas tem uma unidade, né, entre os poemas. Né? Por mais que não tenha uma sequência, mas há uma unidade temática ali, né? Uma unidade de estilo. Né? Uhum. Parece meio batido falar, mas aqui pelo menos é uma situação assim que é real, assim, que a parte de deixar sem título, não só por preguiça do autor, mas tem esse objetivo também, essa finalidade de dar uma unidade ao livro, assim, no sentido de que os poemas não estão agindo isoladamente, entende? Eles só vão se ressignificando ao longo do livro. Sim. Então, foi mais essa ideia também de não colocar título, sabe? Além de também ter atrapalhado bastante na hora de diagramar e tal, que, né, estica a parte tipográfica aí, é complicado. Essa questão, né, eu também gosto muito de trabalhar com o texto sem título, assim, né? Mas isso também, às vezes, assim, é o terror pro diagramador, né? Tipo, onde o poema acaba, onde ele começa. Não. Juntar poemas diferentes na mesma página, isso acontece, assim, Uhum. né? Sim, Mas não, foi feito um trabalho ótimo até aqui. legal. Isso é até legal, às vezes, quando você pega o livro ainda no computador ali, e você dá uma olhada e você vai. O próprio ato de você ver se está tudo certo, você acaba reescrevendo e mudando algumas coisas, né? Sim, sim. Não, exatamente. O teu processo de reescrita aí foi bastante árduo, assim? Você fez lá a primeira versão, ficou pronto quase de imediato? Como é que foi para você? Cara, foi foda. Foi complicado, assim. Porque eu não curto muito reescrever, sabe? Apesar que eu entendo que é necessário, assim. Eu sou um dos caras que acreditam que é necessário ter esse retrabalho depois. É, até por ser primeiro livro, teve diversas leituras, sabe? Eu tentei correr atrás do máximo de gente possível para ler. E é claro, sem deixar de lado a minha própria leitura pessoal, né? Sim. Eu tentei manter um clima de desolação, assim, no livro, de talvez uma pegada vaga de incertezas e tentando deixar um pouco de lado essa questão de fechar o poema, sabe? Muitos poemas aqui eu tentei manter em abertos, você vai perceber, se pegar. Não todos, mas tipo a grande parte deles termina em aberto, sabe? Não são poemas muitos não são bem concluídos, né? Vai mais naquele sentido de que você tem que ler a continuação e ao longo do poema, né, que isso vai tentar, minha ideia é de tentar sobressair isso ao final do poema, entende? Tá por aí. Uhum. Eu comentei contigo aqui essa questão, né, do poema que abre o livro aqui, que você cita lá o Torquato, o Leminski, Vandré, Chico, né? É, um, é uma gama aí de nomes, né? Esses caras aqui, eles fazem parte do teu paideuma, assim, tipo aquelas leituras essenciais de cabeceira, né? Como? Desculpa, Daniel. Deu uma... Esses, esses autores que você cita no seu primeiro poema aqui, Torquato, Leminski, Uhum. Vandré, Chico, pela própria construção do livro todo, assim, dos seus outros poemas, nota-se assim, alguma pegada desses poetas, principalmente da geração de 70 ali, né? Um pouco do Cacaso, Uhum. talvez, né? Bastante do Torquato, né? Tipo, eu noto que você é um poeta, assim, conciso, né? Você vai direto ao ponto. É uma das coisas que eu gosto muito, assim, do teu texto, né? Sem aqueles floreios, às vezes, que, sei lá, fica meio fora de contexto. E aqui você vai direto na veia mesmo, né? Basicamente, o que eu te perguntei é se esses autores que você vai citando, né, no decorrer desses versos aí do primeiro poema, eles são ou foram, né, leituras essenciais para você como poeta, né?
e se são essenciais para você como leitor. Tá. A parte. Vamos dividir, então, porque daí também tem a parte musical aqui também, né? Tipo, muitos trabalharam principalmente na parte de música. E a parte mais musical dessa época, eu sempre me espelhei, assim, eu sempre tentei buscar uma certa objetividade, sim, né, mas sem perder essa profundidade no trabalho com a letra, né? Não é porque tem uma objetividade maior, um direto ao ponto, que também não vai ter um trabalho grande em cima também, né? E eu me espelhei mais por admiração mesmo, assim. O Torquato Leminski eu sempre li bastante, assim, né? Principalmente o Leminski desde pequeno, né? Mas aqui neste poema, principalmente, foi por causa de determinadas referências, entende, Daniel? Não por causa dos autores como, né, obra completa, como um todo. Mas, sim, que eu posso dizer que teve um trabalho mais com objetivo de protesto mesmo, muito espelhado neles, assim, né? Ó, o Pozo entrou aí, o Pozo tá aí na sala, o Homero Gomes está aí na Opa! sala. Legal, a galera tá entrando. O Salve entrou, né, agora há pouco. Não sei se o Salve tá aí Uhum. ainda. Pro final do papo, o Salve dá uma palavra aí se ele conseguir. Mas você quer ler algum deles aí pra gente, João? O que você Opa! tem para ler pra gente? O que você Cara, quer ler aí dos seus? a gente pode começar por esse primeiro, já que a gente estava falando dele, Aham, né? tá. Depois, depois a gente vê. Então, vamos lá. Torquato, o pau quebrou, e para não dizer adeus aqui estamos. Esperamos o dia acabar na imensidão dos nossos sonhos, e na solidão mais concreta, as cartas caem como fichas sem valor. Caro Vandré, cessaram as canções e nos campos floridos vermelhas plantações, esperamos o dia acabar, na vastidão da nossa cova, cantando alegremente desgraças em trovas. Querido Chico, o cálice hoje é sagrado, e a amarga bebida é, dentre outras, a mais benquista. Esperamos o dia acabar, na grandeza dos nossos pesares. Cá estamos, Leminski. A grama não é mais verde. Somos o que somos, mas nunca chegamos em lugar algum. Muito bom. O pessoal comentou ali, ó, Elite, o Elite Lenin. Ah, Lê aquele que você fez dedicado a mim. Eu não sei qual que é o poema. eu tava O sacaneando aí. O Homero perguntou agora há pouco. Ele falou que ele quer comprar o livro. Lembrando que o livro do João está à venda, né, R$ 34,90, lá no site da Cotter. Visitem lá o site da Cotter. Relembrando também, mais uma vez, do clube do livro da Cotter. Né, a gente falou aqui no comecinho, vamos falar mais um pouco aí no decorrer do papo, né? Aí, ó, Salve falando que o poemaço, né? Um poema excelente, realmente. Né? É isso que eu falei há pouco para você ali, João, né? Essa concisão ali, direto na veia mesmo. Uhum. O lance meio Mayakovsky, assim, eu gosto muito disso, né? Uhum. Você parou? Você quer ler mais algum ou a gente pode? Eu posso ler Sim. um. O que você prefere? Eu vou ler mais um aqui, daí eu Isso. passo para você ler mais um e vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o que eu busquei o título do livro depois, né? Ah, tá. O começo dele me deixou bem curioso e, enfim, depois eu explico. O que tem entre a palma e o crânio? Traço de vida descansam nos grisalhos cabelos do santo no altar. É claro, poeira a todo céu um poema compunha, tragédias e inércias, um coração vesgo. O que tem entre a unha e a carne?
a pólvora que mata, o incenso que salva, pois tudo é uma mistura do quase, semi-infinito. A pálpebra incerta sobre os olhos famintos. Tudo é questão de talvez. E se? E aqui ele acaba. Esse aqui é um daqueles poemas que eu cortei absolutamente no final. Eu falei, cara, eu não quero continuar aqui, né? Muitos eu vou... mais atualmente eu vou continuando exaustivamente, mas para depois ir cortando, mas esse aqui eu cortei de vez. A pegada era mais essa de incerteza mesmo, assim, tentar representar isso aqui, e entre a palma e o crânio foi o trecho essencial para mim aqui, né? Ainda mais na parte da revisão, para dar uma concisão maior ao livro, porque é um gesto, uma expressão de um gesto ambíguo, sabe? A gente percebe isso ainda mais agora, a gente leva a mão à cabeça por muitos motivos, entende? Então, é mais ou menos por isso que o livro se chama Entre a Palma e o Crânio. Aquilo que eu falei lá no começo. Eu tentei expressar uma diversidade de sentimentos, né, e de expressões aqui dentro desse livro, né, que também chegou em um momento que não teve por que eu continuar, entende? E foi aquele start, assim, que fez eu escrever os poemas e tal, fui trabalhando, e chegou uma hora que a ideia, né, se esgotou para mim, assim. E daí, né, por aí vai. Mas é essa pegada. Tem poemas mais alegres, vamos dizer assim, mais ou menos, né, até tem, mas quanto mais diverso, melhor aqui, né? Quanto mais diversificado, melhor. Daniel, você ficou com... Você vai ler? Você vai ler ou continuo? Como é que é? Não, você pode ir mais um. Aquele poema que eu li lá no começo, o computador tinha travado, que agora já eu posso ler ele corretamente. Só antes de continuar, João, tem um negócio interessante que você falou, né, dessa diversidade de estilo, enfim, de você montar, né, um livro de poesia. Por mais que você tenha assim, essa questão, né, de trabalhar com o texto poético mais reflexivo, mais intimista, engajado, né? Você fala, nem todos os poemas têm esse lance meio deprê e tal. Mas dia desses eu estava conversando com o Otto, né? E o Otto ele sempre repete a frase, né? Dificilmente algum poeta curitibano escapa à herança simbolista, né? E um poema ou outro seu aqui dá para notar uma verve assim daquela coisa meio sugerida, né? Nem tão clara, assim como o primeiro poema, por exemplo, né? Dessa referência lá aos anos 60 e 70, né? A repressão. O próprio título, que ele é muito claro e é muito poético ao mesmo tempo, né? Ele é bem lírico, né? Parece que indica ali uma questão assim mais agressiva, né? Acho que a capa do livro ela ficou muito bem feita nesse aspecto, né? As cores ali, aquele contraste, isso eu acho que não sei como você vê, mas me pareceu isso, né, na verdade, né? Mas enfim, capa? pode continuar. Agora você falou da capa, a Paula foi bem na veia aqui. Eu tinha sugerido mais com base em um poema que... Cadê? Que as pessoas geralmente curtem mais isso aqui. Não vou dizer que não entendo, mas vou dizer que eu nunca tinha pensado nele com olhos tão bons assim, né? Mas enfim, esse poema aqui eu peguei por causa disso e joguei mais ou menos pro Raul, a gente foi conversando, e daí a capa saiu mais ou menos nessa pegada. Na pegada desse poema aqui, né? Uma breve explicação. Assim como a gente vê uma diversidade de sentimentos aqui dentro, assim, sentimento também eu não acho que é a palavra mais exata, assim, mas agora, para o momento, é o que há.
né? Mas são sentimentos que se voltam tanto para a realidade quanto para a própria figura do eu lírico, né? Da pessoa que está escrevendo, enfim. Então, isso aqui é mais ou menos essa pegada também. Tá. Por trás da luz do meu quarto, um pássaro em chamas se decompõe. Vejo livros na estante poída, hasteados em brasa de desprezo. Flutuam como asas os restos dos papéis. Como uma fênix, os livros são. Sentir a brisa fria da noite e ver as cortinas do palco se recolhendo. Papéis forrando meu chão. Que me dera se fossem ainda pessoas. Pés de papel, ossos de palavras. Meu quarto é um grande cemitério de nadas. Todas as asas, todos os encantos, são os diafragmas do meu sufoco. Se sou pouco, se sou muito, que me diz então se fosse esse pássaro? A ardência podre dos anos, palavras desperdiçadas, palavras despedaçadas, pesar a penumbra da noite e secar a última lágrima do teu rosto. Mas um pássaro em chamas voa para longe, na noite profunda. Torna-se um vagalume e desaparece no céu. É isso aqui. Muito bom. Legal. Antes do silêncio, eu ia comentar uma questão, mas vem mais de encontro agora com essa leitura, né? Que alguém comentou ali, por último, né, que você gosta de criar imagens, né? Essa questão da poética lá, né? A fanopeia, aquela coisa toda, né? Uhum. Então, assim, agora voltando um pouco ao título, né? E esse poema exemplifica bem isso, né? Acho que o próprio título já remete assim a uma imagem, né? Essa ideia do poema remeter a uma reificação, sei lá como, para usar um termo do Bakhtin aqui, mas eu ouço o seu título, assim, eu leio o seu título e de cara eu vejo imagens, me vem à cabeça, né? Aí legal que você já começa com aquele poema lá do Torquato e tal, você vai dando nome às coisas, né? Às pessoas, a lugares, enfim, né? Que mesmo sem você citar a época, de cara você já viaja no tempo, né? Você já vai direto para uma questão bem específica ali, né? Esse poema tem isso, né? Essa criação de imagens. Só antes ali, o Salve comentou há pouco ali, ó, suspenso pelo nó do apelo. Vamos ver. Alguém falou do Elder, claro, né? O título do seu livro lembrou a cabeça entre as mãos do Elder. Claro, sem dúvida, Liberto Elder. Mais comentários ali. Aqui. Do Clara Bordi. Ana Clara. João, os teus poemas têm trato imagético. Exatamente isso que a gente estava falando, né? Dei a pergunta para você, né? É proposital essa ferramenta semiótica? Tanto que muitos poemas aqui, eles têm essa pegada, né, mais difícil de ser lida, assim, sinceramente. Né? Tem alguns que eu não me importei muito no trabalho sonoro do poema. Esse aqui, especificamente, eu acho que é um dos poemas que mais tem essa pegada imagética e enfim, tem uma representação muito grande, pelo menos teve para mim, assim. Por quê? Porque aqui eu me volto aos autores, a muitos autores, inclusive daquele poema que você ia ler, Daniel, né? Porque... Lerei ainda, se você permitir. Pode ler, pode ler. Porque chegou um momento que, porra, sinceramente, a gente tem pessoas trabalhando pela arte atualmente, né? Trabalhando não é bem a palavra, mas fazendo arte atualmente e parece que faltou um pouco isso no livro, né? Nesse momento. Faltou um pouco falar disso. E sem fazer necessariamente referência somente aos
que já não estão mais aqui. Então eu tentei trazer esses dois lados aqui dentro desse poema, sabe? Porque eu tenho a minha estante aqui no meu quarto. E quando você pensa desses escritores como pessoas em carne e osso, sabe? Aqui a minha ideia é que a estante ela se torna um grande cemitério, realmente, né? Mas ao mesmo tempo essas pessoas continuam aí, entende? Elas ainda estão vivas, né? Sim. Se ou não é por causa desses livros e por isso que os livros eu coloquei aqui que são como Fênix, né? Eles vão estão a página aberta é sempre em combustão, né? Então eles estão sempre se recriando. Foi mais ou menos essa ideia. Se você quiser ler esse poema, Daniel, que você separou? Aham. Só antes de eu ler, legal você ter comentado isso. Isso me lembrou um verso do grande poeta maranhense, né, o Bandeira Tribuzzi, né, que é pouco conhecido aqui, mas ele tem um verso lá que diz exatamente, ele brinca com essa questão, né, ele fala assim, Deus me guarde, Deus me livre de ser, como que é? Deus me livre de ser guardado em uma antologia, né, de ser esquecido em uma antologia. Ou seja, para a poesia ser viva, de fato, né, ser circular, Uhum. né, as pessoas folhearem. Uhum. O Homero comentou há pouco ali sobre a questão do simbolismo, né? Simbolismo, para que fugir? Né? Por aí. Né? Enfim. Mas então agora, Uhum. se você me permite, eu vou ler corretamente. Estou Sim, claro. com o computador carregado aqui. Né? Eu li até a metade do seu poema lá que você fala do Dostoiévski, do Saramago e tal. Que diz o seguinte, Uhum. que é um dos poemas que eu gosto muito aqui. Dostoiévski tomba fuzilado. José Saramago desiste da ficção. Borges se rende à realidade. Neruda, que nunca foi disso, perde seu coração no fundo do mar. Baudelaire se deleita nos divinos fios da modernidade. Machado de Assis se mata na flor da vaidade. Hemingway larga seu vício e vive para ver seus livros serem esquecidos. O sofrimento de Dante se reflete no pó de sua estanque. Agonia qual Camões sentiu quando perdeu seu grande livro e morreu nas ruas. A vida é algo disso. Fernando Pessoa se acostumou a não escrever enquanto Sá Carneiro buscava apenas viver. A literatura seria um mar de desgraças se o mundo não o fosse. Acho que esse teu verso final aqui é sensacional, né? Que a literatura seria um mar de desgraças se o mundo já não o fosse, né? Ou seja, a gente já vive nesse mar de desgraça, né? Por lance meio inerente, meio atávico, sei lá. Né? Uhum. Mas esse poema é muito forte também, de imagem, né? Uhum. Aqui tem uma inversão, né? Aqui eu imaginei todas as possibilidades inversas que poderiam acontecer com determinados autores que têm uma... que eu gosto muito, né? Não vou dizer que todos têm uma influência muito grande. Mas, enfim. Inclusive você brinca ali com o lance, você cita o Machado e o Hemingway na sequência. Ou seja, o Machado que é o suicida e não o Hemingway, né? Uhum. Você faz esse jogo ali, né? Muito, Não, muito também, legal isso. também. E também tem aquela pegada, né, de que ao mesmo tempo em que a gente tenta não representar, às vezes, essas desgraças que vão acontecendo, a gente, né, por meio da literatura, na literatura também a gente vai buscar uma espécie de salvação para tudo isso, uma espécie de, enfim, de refúgio para tudo isso, sabe? Uhum. Né? Sim. Teve uma frase, eu acho que foi eu não sei, foi compartilhado pelo Gontijo, se não me engano. Ele fala que a gente acaba considerando que só esse mundo já não basta, que esse mundo já está acabado, então é preciso buscar outro, entende? E é por isso que a gente vai atrás da literatura, né? Então, Sim. mais ou menos por aí. Mas então tá, ó, João, a gente tem 15 minutos. Você quer ler mais algum poema aí pra gente? Tem o livro inteiro aqui, Daniel. 15 minutos. Tem mais alguns, vou pegar uns curtinhos aqui, Daniel. Enquanto o João vai achando, lembrando a galera para comprar o livro do João aí no site da Cotter, tá? Visitem lá o site, assinem o clube,
tá? O clube, R$ 39,90 mensal, e você recebe lá só títulos de primeiríssima aí, né? Tá? Na primeira mensalidade você recebe 2 títulos aí, né? Recebe um título cortesia. Tá? Então tá tudo explicadinho lá no site da Cotter, no Facebook, dê uma olhadinha. Né? Repetindo de volta, né? Compre o livro do João também, R$ 34,90 lá no site da Cotter. Outros títulos também, né? E apoiem aí os autores locais, por favor. Por favor. Mas é isso aí, João, quando você quiser. Isso aí. Tem mais um aqui. Esse poema é dividido no meio, tá? Então, visualmente, assim, dá para perceber, mas eu vou tentar pegar uma leitura aqui. Vamos lá. Quais canções eles... começar de novo. Quais canções eles escutam em suas grandes composições? Quais livros leem quando escrevem suas grandes obras? Como são suas agendas quando eles realizam suas manobras? Quando choram nos momentos incessantes de angústia? Quanto riem enquanto contam e velam os corpos? Quão profundo em suas gargantas se exprimem seus gritos macabros? Quão densa é toda a vingança daquilo que nunca existiu? E daí esse poema, eu voltei para ele mais adiante, lá no final do livro. Não sei se eu vou encontrar aqui agora. Aqui. Vamos lá. Quais são seus tormentos nos momentos de derrota? Quais sacrifícios são feitos para manter em si a própria vida? Quais ideias são cultivadas no cerne da penúria? Quais vinganças planejam enquanto são velados indigentes? Quão rente a pele a fúria quente se explode? Quão triste é a vida de quem nunca existiu? Ótimo. E daí teve muitos que foram intensamente ressignificados agora, né, durante a quarentena. E... Você está com o livro em A mãos aí, Ana João? pediu para mostrar o livro. É que ele não aparece por causa da minha distância aqui com a câmera, mas... Aí, a aqui. capa da Paula Villanova, com a capa muito bonita. Isso. R$ 34,90, gente. O livro no site da No Cotter, site da depois Cotter. com o João, né? Depois comigo mesmo. Só me chamar lá no Insta, no Face. Isso. Eu tenho mais 2 aqui, Daniel. Não sei se dá tempo. Manda ver, dá sim. Vamos lá. Dá? Dá sim, vamos lá. Como eu estava falando, teve alguns poemas que foram mudando assim, de sentido agora, pelo menos para mim, no momento de quarentena, né? E, enfim, eu vou ler um deles agora. Só encontrar aqui. Aqui. Tá. Minha casa continua a mesma. No furo da janela, no muro da parede. A poeira ilumina o ar seco. E no frio da TV desligada, meu rosto é apenas mais um espelho refletindo a mais impura solidão. Há árvores lá fora que não posso tocar. Minhocas na terra onde nunca irei pisar. O paraíso perdido na porta de casa. Tantos universos para uma só prisão. Mundo que me falta. Sorriso de criança descobrindo o pôr de um sol. Nas grades da janela, a fresta é sempre um pouco de liberdade. Muito bom. E eu não sei se já dá para ir encaminhando para o final. Eu só ia te perguntar, né? Eu vi que você usou uma das epígrafes, que é do Caeiro, né? O grande heterônimo, né? Que era considerado o mestre de todos os heterônimos, o Pessoa. Esse poema é muito Caeiro, assim, né? Esse lance com a terra, uma coisa meio telúrica.
né, de voltar às origens e tal, né? Eu não sei quanto do Pessoa é relevante na sua escrita, né? Mas esse poema me pareceu assim, bem. Uhum. Tem a sua assinatura, claro, né? Mas me remeteu assim, ao Caeiro, assim, essa questão do. Uhum. Ele era o poeta sem aquela. Era o poeta da simplicidade, né? Sem aquele Uhum. cientificismo do Ricardo Reis, aquela coisa toda. Não sei se eu estou falando bobagem aqui, Aham. mas me pareceu, Cara, assim. não, não, de jeito nenhum. É, um dos poetas, um dos heterônimos que mais me impactaram no Fernando Pessoa foi justamente o Alberto Caeiro, né? Uhum, E o que me levou também a outras influências. Eu gosto muito mesmo do Manuel de Barros. Então, são é, são dois poetas assim que, né, duas leituras assim que eu tenho muito assim aqui, né, comigo. uhum. E em seguida aqui tem um trocadilho, né, com a Ana Cristina César, né, que a gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Que, enfim, o último poema ele tem essa pegada mais em homenagem a Manuel de Barros, assim, tem essa pegada de que sim, apesar de toda essa complexidade aqui, é necessário a gente manter essa simplicidade, a gente Uhum. manter esse pé no chão, mas de uma forma leve, né? Então, eu fiz dois na sequência. São os poemas mais longos aqui, a gente está no final já, mas são os poemas mais longos desse livro. Eu não sei se já Você dá quer ler para um. ler, eu tinha separado o Tá, final sim. aqui, mas Lê aí pra gente. dá? A gente tem um pouquinho menos de 10 minutos. Dá pra ler, sim. Uhum. Então eu vou ler um aqui. Tá. O último do livro. Sou gente. Observo os aviões no céu da mesma maneira com a qual mexo com pássaro, sapo, minhoca, com abelhas. Minha ciência é farta de saberes da terra. Sei a terra, sei a chuva, o vento, e nada mais me importa. Aquilo do que não posso explicar. Sou a gente. Germino no mato minhas ideias. Sossego de rede, alento de grilo, tudo que é natureza, tudo que é coletivo. Canso de conflitos. Prefiro deitar meus olhos no chão, acompanhar a indelével e lenta movimentação de tudo, tudo aquilo que repousa, formiga, larva, barata. Sou só, sou mato. Um dia serei mato. Flores nascem ao meu lado, e assim, desabrochando o dia, uma nova esperança ainda há de nascer, bem como uma nova vida, justamente em cima de toda a velha ferida. Esse aqui, o último. Ótimo. Muito bom. Então, João, obrigado pela conversa. Né? Parabéns pelo livro, né? Obrigado, Daniel. Eu que Que agradeço. veio vários outros aí pela frente. Né? Lembrando a galera para comprar o livro do João Cimino, R$ 34,90 lá no site da Cotter. Depois compram com ele também, né? Entre em contato aí com o João Inbox, tá aí a capa. E assinem o clube do livro da Cotter, né? R$ 39,90 no mês. Sai um monte de título bacana aí, tá? Então, assim, todas as quintas teremos aqui o Quinta com Poesia, retomando, por enquanto, só nessas lives, né? Mas, né, torçamos aí para que em breve a gente se encontre pessoalmente, né? E, então, João, agradeço imensamente. O papo foi bem massa, foi bem Uhum. legal. E nos Também, encontramos aí. sim, isso. É, o Raul aí. Eu queria Grande Raul. agradecer a toda a equipe, né, da Cotter. Né, o Raul tá aí desde o começo, né? Agradeço a você também, Daniel. Né, Opa. todo o pessoal, né, que foi me acompanhando. A Cris, a Paula, né, que fez Uhum. a capa. Então, e também correlatos, né, o Otto, o Pelanda, né,
o Cristiano Aham. e o Pozo também, né? São pessoas, todos vocês são uma equipe que ajudou pra caramba, assim. É, quando eu cheguei na editora, o livro estava bem encaminhado já, né? Mas Aham. foi um livro que eu tive o prazer de ler, assim, foi bem massa. Né? Mas então é isso, João. A gente vai se encontrando aí, né? Participem, né? O pessoal que assistiu aí das outras lives, né? Dos outros lançamentos. Semana que vem teremos o Rodrigo Tadeu Gonçalves e o Marco Aurélio de Souza. Né? O Rodrigo não vai participar da fala, mas eu vou apresentar o livro dele aqui, ler os textos. E faremos a conversa com o Marco Aurélio, tá? Lá de Ponta Grossa. O livro Assombro Zen. E a gente tem ainda uns minutinhos, daí então acho que o Salvio entra para dar uma palavra aí, se ele tiver ainda na sala. Mas, João, então é isso aí. Muito obrigado. Vida longa ao Entre a Palma e o Crânio. Né? E é isso aí. Uhum. Vida longa. Um Isso abração. aí. Um abraço para você. Abraço, pessoal. Valeu, É, Daniel. valeu. Então, rapidamente, vamos ver se o Salvio está por aí. Vamos ver. Senhor Salvio. Eu acho que o Salvio já. Acho que o Salvio já saiu. Mas tranquilo, né? O Salvio estava com a internet ruim hoje. Espero que vocês tenham gostado, então, da live. O lançamento aí do João Cimino, Entre a Palma e o Crânio. Compre o livro lá no site da Cotter, R$ 34,90. Veja os outros títulos dos outros autores também, né? Assinem o clube do livro Cotter, né? Todo mês você vai receber assim, só coisa boa em casa, né? Então, R$ 34,90 você paga a mensalidade. Na primeira, você recebe 2 títulos. Né? Recebe um que você vai escolher e o outro um brinde. Né? Certo? Então, quinta-feira que vem estaremos aqui, 7h30, lançando Rodrigo Tadeu Gonçalves e Marco Aurélio de Souza, 2 poetas paranaenses, um de Curitiba e outro de Ponta Grossa. Certo? Então, muito obrigado por todos e todas terem participado aqui da conversa, da live, do lançamento do João, né, ter ficado até agora. Participem das outras. Valeu pelos comentários, galera. Acho que não deu tempo de ler todos, né? Mas, enfim, o Instagram vai nos cortar já já. Mas então é isso. Fiquem bem, fiquem em casa. Mereço uma cerveja. Vou ficar esperando essa serva aí, Raul. Valeu. E na outra estamos aí. Estamos aí. Beleza? Então não esqueçam. Clube do Livro Cotter. Compre o livro do João Cimino. E fora Bolsonaro, por favor. Abraço a todos e todas. Até semana que vem. Beijos.